Olá, bem-vindos ao nosso podcast Tecendo Ideias, do Instituto Contos Ancestrais. Eu sou Ana Carolina Eu sou o Faruque. e hoje nós vamos fazer um episódio especial relacionando mitologias de diferentes panteões. E isso aí, especificamente, nós vamos trazer um orixá de uma mitologia afro-brasileira, Yorubá, que se chama Xangô, né? E esse orixá eu vou trazer as suas características a partir já da teologia da Umbanda Sagrada, então de um estudo já teológico de Rubens Saraceni, em que ele coloca os orixás como representantes de 7 raios de atuação na nossa vida, né? Na vida humana, na vida do planeta. E aí o orixá Xangô, ele vai participar de um desses raios que seria o trono, né? O raio da justiça, mas da justiça kármica, da justiça da causa e efeito, de uma justiça não humana, de uma justiça cósmica mesmo. É, e é legal também que dentro dessa teologia, né, da Umbanda Sagrada, todos os orixás estão num raio, divididos num polo, numa dupla, positiva e negativa dentro do raio. Então, por exemplo, o Xangô, neste raio da justiça, ele está no polo passivo, enquanto que o polo ativo é a orixá Yansan, que executaria esse karma na vida, enquanto que ele está regendo de uma maneira mais ampla esse karma coletivo da humanidade, do planeta, da nossa vida humana. Ah, e tem Aí, uma coisa bem legal para acrescentar aqui, que assim é um detalhe importante que a gente fala muito sobre gênero, quando a gente fala feminino e masculino dentro dessa análise simbólica, e aqui a gente tem justamente, né, uma representação de um deus, um orixá. eh, Licença para chamar de Deus aqui, fazendo comparação, né, com os panteões. Esse orixá que é masculino, fazendo um papel que arquetipicamente é mais feminino, e um orixá feminino, né, de caráter mulher, fazendo um papel que arquetipicamente é mais masculino. E é sobre isso que a gente fala quando a gente está usando, né, essa interpretação arquetípica. sim, isso é legal, né? Porque, por exemplo, aqui quando eu digo polo passivo, né, que é justamente quando a gente vai pensar, a gente coloca o princípio feminino nesse polo, aqui é justamente o polo mais amplo e o polo que está regendo como uma teia. Ele está o tempo inteiro presente, só que ele não está o tempo inteiro agindo, né? Ele está agindo como se estivesse no subtexto, ele está entremeado, ele está o tempo inteiro perpassando. E quando essa justiça kármica precisa acontecer de uma maneira mais ativa, direta, aí vem a Orixá Yansan com a sua força aqui no mesmo raio, fazendo esse karma acontecer, se realizar, essa justiça kármica de fato aparecer aí na nossa vida, no nosso destino. Então é bem interessante mesmo essa é, não ser obrigatório classificar e encaixar em algo bem óbvio e até superficial de pensar mulher automaticamente isso, homem automaticamente não é disso, né? Muito legal. Então, o que mais? Ele é o regente cósmico da justiça e é uma justiça divina. Ele é responsável por equilibrar as forças da luz e da treva, do bem e do mal, né? Ele atua dentro da linha da justiça, uma das 7 linhas da Umbanda Sagrada. Ele é o guardião do ponto de força dessa justiça, né? O senhor da lei e do julgamento espiritual, distribuidor do fogo purificador. Então, é, 2 elementos importantes simbólicos aí de Xangô. Ele é esse senhor do karma e o elemento que ele utiliza, o elemento que o representa é o fogo que purifica,
né? Dentro de outras mitologias afro-brasileiras, né, e africanas, ele vai ser o senhor do raio, o senhor do trovão, né? Ele também é como o senhor da pedreira, ele é representado na Umbanda, por exemplo, na pedra, na montanha. Então, toda vez, por exemplo, na Umbanda, né, que você vai para uma cachoeira, a cachoeira tem a água que corre da cachoeira, tem lá uma orixá feminina que é Oxum, só que a pedra que está atrás ou de onde a água está caindo é automaticamente já o ponto de força de Xangô. Né? Então os orixás estão em tudo, eles representam a natureza é um espelho, uma representatividade energética simbólica deles. Então a pedra é o Xangô, né? Esse lugar fixo, esse lugar forte, esse lugar preponderante que dá estrutura. E aí tem essa coisa do trovão também, dessa força estrondosa que eu não vejo, que é como se fosse um martelo, né? Ele tem um machado de dois lados, na verdade, né? E aí quando ele bate esse martelo, esse machado, ele vai reverberar na pedra e fazer um estrondo, como se fosse um estouro, que também a sua representa ele também. Eu tô em ato falho falando martelo, justamente porque eu já estou puxando na mitologia nórdica o Thor, que tem um martelo, né? E é o deus do trovão. Então aí a gente já tem uma semelhança que a gente consegue buscar de características que não vai plenamente encaixar, como a gente falou quando a gente falou lá do Tyr com Ogum, a gente viu que não encaixava plenamente, nem porque culturas diferentes não vão representar exatamente igual, porque senão seria a mesma cultura. Mas existem semelhanças simbólicas e arquetípicas que a gente consegue encontrar na mitologia como um todo. E eu achei legal quando você falou sobre essa representação da natureza, que eu acho que essa é justamente uma das grandes marcas que possibilita a aproximação dessas mitologias afro-brasileiras e iorubá com a mitologia nórdica, né? Que é essa questão dessa relação com a natureza, e a natureza está tão presente, né, na forma como diferentes culturas vão simbolizar os seus deuses, né, os seus protetores, né, e por causa dessa relação. Uma das formas, a mitologia para as civilizações antigas era como a sua ciência, né? Porque era a forma com que eles explicavam o mundo. Então, isso significa que eles acreditavam como uma forma de explicar, de entender, né, da sua psique, conseguir conceber alguns mistérios daquele mundo que eles mesmos não poderiam explicar de uma maneira racional, que foi o que a ciência depois, muito depois, começou a trazer de maneira empírica, de maneira objetiva, tentando ser, né? Porque nós sabemos que não existe esse pleno objetivismo aí, né? Até um problema onde a gente cai atualmente, que muito se discute não existe esse objetivo pleno. A gente já até falou uma vez que tem na física quântica aquela questão de quando você está vendo aquele elemento quântico, ele automaticamente está em outro lugar da observação. Então, a sua observação altera o elemento. Então, você não consegue ver o elemento plenamente inalterado, porque se você observa, ele já se altera. Porque existe, sim, uma influência do observador o tempo inteiro, né? Por mais que a gente Eu busque... tive um boom, assim, quando falando sobre isso, alguns anos atrás, quando pensando que, assim, o que a gente vê, para mim, parecia meio óbvio, né? A gente não tem a mesma altura, a gente não tá de uma mesma posição, de um mesmo ângulo, então vai passar né, pelos meus filtros aqui, minha posição geográfica e tal. Mas aí a gente discutindo uma vez sobre a questão do paladar. Você come um mesmo bolo e o seu paladar, ao receber este bolo, não é o mesmo que o meu.
aí você fala, eu gosto, eu não gosto, mas não é só uma questão de gostar, é uma questão que nós não sentimos o mesmo sabor, porque a gente tem enzimas e bactérias diferentes ativadas na boca, e o que a gente comeu anteriormente afeta, então o que eu tô vivendo, a forma como eu tô me relacionando, então assim, não é o mesmo, a gente pode comer a mesma coisa e não vai receber do mesmo jeito, né? Então Isso acho é isso muito legal, né? Quando a gente para analisar dessa forma mais até filosófica, né? Várias culturas orientais têm um nome específico para cor verde azulada, diferente do nome da cor azul e diferente do nome da cor verde. Então isso é muito interessante como eles automaticamente a cultura classificou e nomeou algo que existe, mas que a gente não necessariamente tem um nome na nossa cultura, né? sim. E o outro é olhar também para a mesma coisa de forma diferente. Então, por exemplo, a borboleta no inglês é a mosca da manteiga, né? Butter é manteiga, fly é mosca. Então a formação da palavra borboleta em inglês compõe pela palavra butter de manteiga e fly de mosca, né? Então como assim a forma com que eles viram aquele ser e entenderam e conceberam e aí nomearam é outra. Então realmente não tem como a gente dizer que as coisas são plenamente objetivas quando é um humano que está olhando para elas, né? Com certeza. Você falou das cores, eu gosto muito das culturas geladas, né? Nas culturas muito dos extremos, né? Nos polos, eles têm uma variação gigantesca de palavras para dizer branco, para dizer frio, né? E aí você fala, meu, aqui frio é frio, a gente fala muito frio ou friozinho. Não tem, né? Porque a gente tem muito frio e tem friozinho, mas a gente não tem uma relação, né, com essa sensação térmica, com essa cor, né, do branco, da neve, o branco do gelo, o branco né, a neve caindo tem uma cor, a neve e a gente nem para observar essas diferenças porque não faz parte da nossa cultura, né? E aí, mais sobre essa questão aqui dele também utilizar esse elemento fogo. Como que é essa questão do fogo? É um fogo que purifica, então é o fogo usado como purificador. É o fogo que transforma e purifica através de provações, né? E até mesmo pensando nesse karma, o Rubens Saraceni fala que tudo que a gente está vivenciando, as nossas experiências estão indo para o livro claro e o livro escuro, e quando pesa um livro, não importa qual, o outro tem que compensar. Então não está necessariamente falando de bem e mal aqui naquele termo mais infantil até, né? Está falando realmente do polo luz e sombra que existe em todos nós e desses polos que nós temos que a nossa vida, né? Aí trazendo para o Jung, nessa individuação, tentar entrar em contato com os nossos polos sombrios e tentar equilibrá-los, né? Então eu acho que faz bastante sentido nesse ponto aí dessa purificação de um jeito mais amplo, e até para quem está acompanhando os nossos podcasts, a gente está falando bastante disso de outra forma lá dentro da História Sem Fim, porque o Aurin, que é o símbolo da História Sem Fim, é esse polo positivo, negativo, luz e sombra, lua e sol, que é o inteiro e tem que ser olhado de maneira inteira e não somente um polo, porque aí está em desequilíbrio, né? O equilíbrio é tentar manter os dois polos equilibrados. E aí vem esse fogo purificador transformador que ele também traz para tornar possível esse reequilíbrio quando está a balança pendendo para um lado ou para o outro. É isso, assim, de características gerais que acho que dá para a gente comentar. Tá, legal. Você tinha trazido a justiça, né? E pensando em mitologia nórdica, a gente não consegue relacionar somente com um deus nórdico, né? Porque a justiça ela tá em diferentes é,
representações, né? Então, na mitologia nórdica, a gente vai ter o Tyr representando a justiça, que a gente trouxe lá no Ogum também, e a gente vai ter o Odin, né? E aí no Odin a gente vai trazer uma outra coisa que também tem muito do Xangô, né? Como esse que é o maior, o mais sábio, né? Esse que conhece, que é o meio que o Zeus da parada, né? Então, exatamente, a gente consegue na narrativa mitológica nórdica, e eu até na pesquisa expandi para germânica, porque elas se conversam, e às vezes da germânica, que seria a mais antiga, que vem até das tribos ainda germânicas, é, tem deuses que a gente percebe que evoluem um mesmo deus, aí o nome muda um pouco, e quando você vê ele se tornou um pouco diferente. Eu acho que um pouco até o que a gente viu na greco-romana, onde era muito parecido, mas tinha sim características um pouco diferentes, né? Apesar da gente conseguir fazer uma mais fácil relação lá do que talvez aqui. Então, por exemplo, você já trouxe o Tyr, que nós já falamos, porque ele combina muito a sua forma de atuação e suas características com o Ogum, que nós trouxemos no outro podcast especial, e faz muito sentido, porque na mitologia greco-romana ele estava lá conectado com o deus da guerra, né, com o Ares, ou Marte, né? Então fez muito sentido. Porém, tinha aspectos de Tyr que pareciam mais de Xangô, né? Então, por exemplo, o juramento e o manter a palavra, e você vê se isso daí era um pouquinho mais tinha um pouquinho mais para Xangô do que teria talvez aí para né, essa justiça de uma maneira diferente. Aí outra que é bem legal da mitologia nórdica são as Norns, né? Então as Nornas, elas controlam o Orlog, que seria esses fios do destino, essa lei primordial. Então se Xangô aqui na Umbanda Sagrada, junto com Yansan no seu polo da justiça, tá falando dessa causa e efeito, que é esse karma. E aqui a gente está falando que as Norns controlam esse destino, elas estão olhando para essa causa e efeito e construindo essas linhas. Então, tem aí uma forma da gente fazer esse Orlog, né? Que é a lei causal cósmica, né? Elas controlam o Orlog, que é essa lei causal. Então tá falando em outra forma, né, em outra mitologia, em outra forma de ver o mundo, de um mesmo princípio que rege, né, dando esse equilíbrio kármico, né. Então, outras que eu vou falar e depois, se você quiser, você quer que eu fale todas que estão aqui, você quer já Não, não. comentar? Não, vamos comentando. É, Legal. o, quando você traz um pouco isso, me lembra de novo os Zeus, né? Que eu falei, tipo como um Zeus, né? Esse pai de todos, né? E o Zeus também tinha relação com o trovão, que é uma coisa que com o Xangô, você falando, relacionou com o Thor, né? Que daí não tá no Odin mais, né? Tá nesse outro lugar. E o trovão, ele vai aparecer também em diferentes mitologias, né? Por essa relação com a natureza muito forte. E na mitologia Tupi-Guarani, é o Tupã, né, que faz essa relação com o trovão. E eu achei bem legal, assim, quando eu cheguei no Tupã, porque, né, os raios, os trovões e o som, né, a sonoridade, né, isso O do... estrondo, né? Isso, exato. E isso também tem a ver com Zeus, né, e que vai ter essa relação aí com o Xangô também, né, Eu acho nessa voz, né. faz todo sentido você falar de Odin de certa forma, apesar de Odin ter muitas características que vão estar em outros aspectos, né? Ele é o deus da magia, do conhecimento, então até em Hermes a gente vai conseguir pensar em Odin por algumas características que ele tem, mas ele também é o deus dos deuses, e ele também ele está sentado num trono como um rei. Xangô está sentado num trono. Xangô é um rei, né? Ele vem desse arquétipo do Uhum. rei sábio, né? Por isso que
ele não é o executor da justiça, porque ele é o rei, ele que fez a lei, ele que sabe do Ele- certo e errado, né? Então ele está por trás mesmo, sentado nesse trono. E aí a gente vai ter essa conexão com certeza com os deuses dos deuses nas mitologias. E aí é legal, aí a gente consegue ver esse trovão. E o próprio Thor é o filho desse Odin, que talvez seja uma vertente que carrega esse aspecto que Odin não tem aí na sua representatividade, mas o seu filho tem e traz por ele de certa forma, né? Sim. E eles vão, então, nas armas, né, simbolizar também essa coisa do cavaleiro que se coloca. Apesar do Xangô ser esse rei, né, ele tem um machado, né? E o Thor vai ter um martelo e os outros também têm essas armas, né? Eles são guerreiros, né? Então tem a espada do Tyr, a lança do Odin. Isso. E Zeus, ele não usa um artefato, mas ele lança os próprios trovões, né? Com as mãos. É, Então, acho que tem uma coisa assim com isso né, da arma, né? De certa forma, eles são guerreiros, né? Então, ela tá ali à mão também, mesmo que ele tenha uma característica um pouco mais passiva nesse lugar da justiça, né? isso. Na hora é, de guerrear, ele vai guerrear com o machado Com dele. certeza. E é legal que o machado de Xangô, ele corta, ele é igual dos dois Isso. lados, ele corta dos dois lados, justamente mostrando esse equilíbrio, né? É, e até quando, aí já na teologia e na religião, né? Quando é chamada a sua vibração, ela é chamada justamente para com a justiça, mas a, às vezes ela não vai trazer algo que você quer. Ela vai trazer o que é justo. E o que é justo é maior, é kármico. Então, ela tá justa para os dois lados, né? Ela pode cortar algo que você necessariamente não perceba como algo positivo, mas no âmbito maior, ele está regendo uma coisa muito mais ampla do que justamente essa justiça humana do que é certo e errado. Ela está acima do certo e errado humano, né? É, bom, a gente já falou do Orlog, então esse princípio dessa lei causal na mitologia nórdica, e aí em Xangô essa causa e efeito. Outra coisa interessante aqui que está nas Norns também é esse equilíbrio das forças que Xangô representa, que a gente está falando agora, e aí na mitologia nórdica isso é chamado de Weird, né? É a rede de causalidades, que é uma interconexão entre os seres, né? Então é o destino, né? É uma rede de causa e efeito que vai fazendo as coisas acontecerem, que é justamente as nossas ações humanas no mundo. E aí Xangô tá aí equilibrando luz e trevas, equilibrando justamente essa rede causal. Eu gostei do som da palavra weird. Porque em inglês weird é algo estranho, algo que você não compreende, né? Algo se afasta daquilo que você do seu senso comum. Então, acho que é bastante interessante, porque essas relações nem sempre elas são lógicas, né? Essa conexão nem sempre vai estar num lugar de conforto para você. Às vezes ela é estranha, às vezes ela é weird. Exato, a gente não consegue, geralmente, né? Era o que a gente estava falando agora, de a gente não entender aquilo como bom naquele momento, mas depois pode mostrar o resultado a longo prazo, ou o oposto, parecer ótima a solução e a resolução e futuramente mostrar-se negativa, porque a gente não tem essa visão ampla, né? Como esse rei da justiça que está sentado no alto de uma montanha e está enxergando isso, como esse Zeus sentado no Olimpo, como esse Odin sentado lá no seu trono, é, é, olhando para o nosso mundo e conseguindo enxergar como essas nornas que estão tecendo a linha, elas estão enxergando a tessitura da nossa vida. Então elas conseguem já prever o futuro porque elas estão enxergando essas conexões de causa e efeito. Nós não, porque nós estamos vivendo a experiência. Então, imersos na experiência, a gente não está enxergando isso. Então, é muito profundo, né? É muito, muito bonito.
Outra, Só, pode falar. só quando a gente, desculpa, só quando a gente quando a gente liga os pontos, né? Quando a gente connect the dots, né? Que a Isso. gente consegue encontrar, trazer para consciência, talvez. Acho que você estava falando e eu estava aqui, tipo, num nível inconsciente, as normas sabem, né? Então lá na nossa inconsciência a gente sabe. Mas trazer para consciência é quando a gente conecta esses pontos. E aí trazendo, né? Como no Instituto Contos Ancestrais a gente traz muito essa parte da psicologia junguiana também, né? Então, olhando por um ponto de vista junguiano aí da psicologia profunda, é, seria justamente quando ele diz que a sombra às vezes nos toma, né? Então, se eu não tenho, ela está nesse âmbito inconsciente e eu não estou enxergando e olhando para os meus aspectos sombrios, ela toma um vulto tão grande que ela nos possui e aí a gente age de maneira inconsciente, sem perceber, por intermédio dessa sombra que é nossa e que também nos faz parte, né? Está em nós, nos compõe, é a parte da treva que está dizendo aqui, da luz e da treva, das trevas, e aí a gente inconscientemente se deixa guiar por esse polo, sendo que o ideal seria olhar para ele, encarar, entender, assimilar e aí entender, também faz parte de mim, também sou assim, e aí conseguir viver com isso, né? Equilibrar aquilo que eu não quero olhar em mim também, né? É legal, você falou isso. Um dos aspectos que eu tinha pensado em olhar era justamente para essa sombra, né? E a sombra de Xangô tá na impulsividade e no orgulho. E aí a gente encontra a similaridade com o Thor, né? Nessa impulsividade. E a gente pode pensar também no orgulho, acho, mais com Zeus, né? Essa essa coisa meio um pouco impulsiva e irracional, né? Porque isso é uma certa irracionalidade, né? Quando você é impulsivo, né? É um aspecto sombra, né? Dessa energia, se é que eu posso dizer isso, né? Desse símbolo, né? Sim, muito legal. Outra possibilidade aí na mitologia nórdica seria uma deusa, que é a deusa dos juramentos, né? A gente já falou de juramento lá em Tyr, aí volta essa ideia de juramento, que é a deusa Var, guardiã das promessas e dos pactos. Por que que isso também é interessante, né? Porque um pacto que eu faço é uma promessa que eu estou escrevendo eu estou escrevendo ela nesse orlog, nesse weird, ela está escrita na minha história e se eu quebro, por exemplo, esse pacto, eu vou ter uma consequência nessa lei causal, né, nesse orlog, nesse causa e efeito primordial, vai ter uma reverberação na minha história e na história de todos os envolvidos, né, como uma teia mesmo que da aranha, onde cai um objeto no centro e ela sente na ponta e vice-versa, né? Ela reverbera por toda a teia. Não tem como se livrar daquela ação, justamente por ser essa ação causal. Então essa função julgadora de Xangô diante das intenções humanas, né? Porque tá tudo sendo escrito no livro das trevas e no livro da luz e ele tem que equilibrar isso. Isso me lembra Nossa. muito, é muito legal. É, Isso me lembra muito o Deus lá egípcio, é é o o que eu tava Thought, pensando, se eu não me engano, exatamente. é o deus Thought, que ele vai tem a balança que pesa o seu coração e uma pluma, né? E ele vai pesar a pluma e o seu coração não pode estar mais pesado do que a pluma para você ir né, para você não ir para o inferno lá dos egípcios. Então, eu acho que me lembrou bastante isso aqui. Quem pesa foi até checar. Falei, ué, eu tava pensando na Maat, será que eu tô enganada? É a Maat que faz o peso dos corações. Você tava falando e eu tava vendo a imagem, assim. Porque é isso, equilíbrio, né? Essa balança, esse livro da vida, porque é tudo isso que você vai carregar e que vai estar nesse coração, faz todo sentido, legal. Muito legal. Agora eu também fiquei curioso para lembrar quem é o deus Thought, porque eu acho que tem alguma coisa
Ah, ele é o Deus da Dá uma olhada. sabedoria, né? Ele vai escrever as coisas no livro, né? Por isso talvez que eu lembrei dele, né? Ele é o Aham, escriba, legal. né? Deles. E tem a ver também, ó, não é à toa que a gente vai lembrando, né? Ele também tem a ver com esse equilíbrio e justiça. Ele desempenha um papel no julgamento, é por isso ele está junto com a Maat, né? Ele Uhum. faz um papel no julgamento dos mortos, pesando. Então, a Maat e o Thoth estão fazendo esse processo, né? Pesando seus corações contra uma pena, né? Então, tem aí conexão mesmo entre os dois. Ele Muito legal. atua como juiz, pesando os corações dos mortos contra a Exato. pena de Maat. É isso, Ela por que isso que traz eu a me lembrei pena. do Thoth, né? Eu lembrava que ele era o deus que fazia. Então, a Maat é a pena. Legal, né? Muito legal. Ela representa esse lado da balança, né? Legal, Isso. muito bom. Talvez até Lindo aqui, também. ó, né? Tem nessa teogonia e nessa teologia do Saraceni, onde tem dois polos, aqui a gente também já detectou dois polos aí, né? Muito legal. Então, aqui dentro da narrativa mitológica, a gente também encontra um aspecto aqui parecido nessa deusa Var. Ah, figura arquetípica, e agora sobre essa figura desse julgamento divino, a gente encontra na mitologia germânica uma deusa chamada Badurrena, que já é uma justiça tribal, né? Então a parte da mitologia germânica já é anterior, ela vai ser um pouco mais ancestral até a nórdica, e aí ela vai pegar a parte das tribos todas daquela região, e aí pode ter uma correspondência mais indireta aí com essa coisa da justiça até mais tribal, mais ancestral, né? Como esse juiz supremo. E algumas aí que tem a ver com esse fogo purificador, que é legal também. Então, na mitologia nórdica é muito importante essa questão, até que você falou da natureza e tal. Lá para eles, a natureza vai aparecer muito entre o gelo e o fogo, justamente pela região, né, a parte cultural mesmo, de onde eles estão, aquelas pessoas estão vivenciando as suas experiências. Então, já uma questão aqui do fogo na mitologia nórdica é um reino. Então, lembrando que na mitologia nórdica existe a árvore do mundo. A árvore do mundo vai ter vários reinos. Alguns estão abaixo, alguns estão no centro, alguns estão acima. No centro tem entre eles o nosso reino, que é o Midgard, né? Mid até de centro, né? E aí tem um reino chamado Muspelheim. Esse reino é um reino primordial de fogo e é uma fonte do calor criador e destruidor, né? E aí esse fogo de Xangô, justamente como purificador e transformador, vai ter aí um paralelo. Quer comentar antes de eu ir para o próximo? Sim, quando você falou, já, né, lá atrás, a palavra Agni, né, a gente relaciona, e Agni é é o deus do fogo na mitologia hindu, né, então tem essa representação, e a palavra Agni, eu não sei, né, para você, mas para mim, Agni já vem essa coisa do fogo, Sim. e ele é o mensageiro, ele faz as pontes entre os mundos, né, então, tem essa coisa também da troca, e se a gente pensar que na mitologia grega o fogo pertence aos deuses, né? Como esse lugar da criação que você tá trazendo. E quando Prometeu rouba o fogo, né, para dar para os homens, né, para os seres humanos, ele carrega um símbolo de consciência, né? Então, acho que tem uma coisa, e tanto que ele é castigado e tal, como é que você vai levar algo, né, que está nesse lugar que não é dos humanos para os humanos. E é nesse momento que a humanidade adquire consciência, né? Simbolicamente, né? E junto com essa consciência, a consciência do que é ruim também. A consciência também como algo que traz um peso muito grande. Por isso essa punição, né? Você não vai ter... No momento que você toma consciência, você começa a ver o lado positivo e negativo, né? Porque quando você não tem consciência, você simplesmente segue o que é dito, né? Você está lá na caverna, olhando a, a,
o jogo de sombras e tá tudo bem. É a sua realidade, mas quando você toma consciência que você está preso na caverna, olhando a sombra na parede, e você vai sair para o mundo, é assustador. Você quer voltar correndo para a caverna, mas não dá mais, porque você não pode mais negar que existe o mundo lá fora. E explorar esse mundo lá fora é assustador, é terrível e vai causar muito sofrimento e dor. Então talvez aí também o porquê dessa punição, né? Porque tomar a consciência dói. Eu me Já lembro. diria a expulsão do paraíso na Isso, mitologia hebraica, isso. judaico-cristã. E eu me lembro agora de uma professora nossa da faculdade, a Norma Dicini, que eu jamais esquecerei, né? Saudosa Norma, que ensinava lá introdução à linguística. E uma vez ela disse, e eu fiquei chocado, pois eu nunca tinha pensado por esse lado, e ela tinha tanta razão, né? Muito sábia ela era. Ela disse, meus alunos, estudar dói. Vocês não sabiam que isso é muito sofrimento, dói muito estudar. E lá na faculdade, vivenciando tantas noites em claro e tanta necessidade de entender conceitos tão complexos para pessoas saídas da escola, ainda mais para os saídos de escola pública, né, do Brasil, tava doendo tanto e a gente não sabia, a gente achava que era obrigado a ser assim, né? Estava num piloto automático. Que era a única forma. Isso, ela trouxe consciência, ela trouxe o fogo de Prometeu, mas automaticamente ela trouxe essa punição junto, porque agora eu tenho consciência que dói e eu escolhi esse caminho e eu vou continuar sofrendo nele com consciência agora, né? Tem outro elemento da mitologia nórdica que é um gigante chamado Surt ou Surtri. Ele é o gigante flamejante que vai liderar a purificação cósmica do Ragnarok, que é justamente o término desse destino, né? Quando a gente renova, quando de fato a gente chega no final de uma jornada, pensando até nessa jornada do destino, da causa e do efeito, e para a gente fazer finalmente o início do novo, né? Precisando desse fogo purificador para isso acontecer. Aí seria até Xangô com esse aspecto punitivo, né? Que ele o fogo como construtor, mas também como destruidor. Legal. E é isso que, na verdade, é o fechamento do ciclo, né, nessa alquimia, porque a alquimia precisa de transformação. Então, a gente sempre acaba trazendo esses aspectos alquímicos, né, que estão super fortes na História Sem Fim, que estão aí em outros episódios especiais que a gente fez também. E aí a gente encontra ele aqui nesse fogo também, que não é um fogo qualquer. É muito bacana buscar esses elementos e símbolos e perceber na comparativa, né? A gente gosta muito de mitologia comparativa, comparada, né? E isso é muito bacana. Então, para terminar, que eu acho muito bonito, ó, tem um outro tipo de fogo que eles chamam de need fire, fogo do socorro. É um fogo ritualístico aceso para purificar e restaurar o equilíbrio. Né? Então, muito bonito pensar em ser um Porque fogo do depois da socorro. morte precisa ter vida de novo, né? O ciclo da vida, morte e vida que a gente também tanto Muito fala na lindo, né? Clarissa. Aí A semente, né? tem um outro que está nas runas, que uma das runas é chamada de Kenas, que é a runa de fogo, ela simboliza uma tocha. Né? E aí também simbolizando essa purificação. E ainda pensando nessa mitologia nórdica do frio do inverno e de ficar tanto tempo sem o sol ser presente, né? Naquele inverno rigoroso de fato, onde a noite se faz presente. Então imagina só a importância dessa tocha, de fato como auxílio, socorro e como purificadora, né? E para terminar, muito legal, aqui já temos o aspecto do Thor, que é do raio. E lembrando que o raio bota fogo, né? E aí tem um nome aqui bem legal que é Hammer, que é o martelo em inglês, né? E aqui Hammersinning. É o martelo de Thor, é um tipo de purificação utilizado onde você
faz uma bênção simbolicamente com esse martelo, né? E aí trazendo purificação e proteção através desse raio, desse fogo simbolizado por esse martelo. E a gente pode pensar nesse machado de Xangô que vem cortar, que vem também purificar. Nossa, muito Muito legal, né? legal, né? E como essa bênção também, essa purificação é algo que a gente faz assim, né? Quando a gente fala, quando vai benzer, né? Quando você vai dar a bênção, né? Que você usa mesmo um instrumento, seja um crucifixo, não importa, né? Um ramo, né? Nas culturas mais xamânicas ancestrais, sempre uma plantinha, né? Na mão que você usa como ferramenta, né? Para purificar. Que bonito. Então é Amei. isso. Muito bom, muito legal. Gostei muito. Foi bastante inspirador pensar, olhar para essas imagens essa semana e trazer isso aqui para ajudar, complementar o evento que vai acontecer no Sarau de Xangô, do Instituto Micael, e o Faruque vai lá dar uma participação especial. Conta aí, Fá. Eu ainda não construí de fato a narrativa que eu vou levar, mas eu vou levar alguma história ou histórias da mitologia nórdica que a gente possa fazer exatamente o que a gente fez aqui nessa construção, que é buscar paralelos possíveis desse símbolo de maneira mais ampla e arquetípica entre a mitologia afro-brasileira e aí a representatividade de Xangô nas religiões brasileiras até, e a mitologia nórdica, que é algo de paixão, que eu gosto, e aí a gente faz essa brincadeira ousada de estabelecer algumas semelhanças aí, mas mais para levar esse momento de contação de história que o Instituto Contos Ancestrais tanto preza e tanto valoriza, que senta um pouco, ouve uma história ancestral e aí enche a sua alma um pouco mais de vida. Deixa sua alma se nutrir. Isso. Esses sarais do Instituto Micael, para mim, têm sido momentos muito gostosos de nutrição. E não só lá no dia do evento, mas porque tem colocado a gente aí para fazer esse exercício, né, de olhar para esses panteões e buscar essas relações, né, que a gente tanto gosta de olhar para esses símbolos. Muito bom. Isso aí. Então, quem puder e estiver por São Paulo nesse domingo, vai ser dia 22, vai acontecer e você encontra informações no nosso Instagram. Tem informações para o Instituto Micael, aí conseguem encontrar como participar presencialmente ou depois acompanhar online também os vídeos. E de repente, né, talvez a pessoa já encontre aqui essa nossa conversa após, mas haverá outros, né? A gente vai relacionar e vai fazer sarau com vários orixás. Acho que, de repente, quem tiver interesse, a gente no Instituto Contos Ancestrais tem ajudado a divulgar, porque o Faruk está aí junto com essa galera, levando esse momento de contação gostosa. E tem muitas trocas muito que trazem esse calorzinho, alimentam a gente e vale muito a pena estar lá. Isso aí, muito obrigado. Ficamos por aqui com o episódio de hoje e até o próximo. Até, um beijo. Tchau.